queria que você aproveitasse essa oportunidade, pensar em alguma dificuldade. Todos nós temos dificuldades e vamos ter dificuldades durante toda a nossa vida, não é verdade? Eu queria que você pensasse em uma dificuldade específica, algo que você se sentisse à vontade. Medo de cachorro. Medo de cachorro. Como é que é esse medo? Hoje em dia, nem tanto, que eu me forcei a ter um cachorro para diminuir, mas na adolescência chegou ao ponto de eu atravessar a rua para não passar na mesma calçada do cachorro, eu chegar na rua, dar a volta no quarteirão para não passar por onde passava o cachorro, de andar na rua, ver saco de lixo do lado de poste, achar que era um cachorro e voltar. E até mesmo porque eu não sei como funciona o mecanismo de atração do animal, não sei se é hormônio ou o que é, mas toda vez que eu chegava perto de um cachorro, o cachorro avançava, mesmo um cachorro que nunca mordeu, é uma brincadeira que eu faço, que todo cachorro que nunca mordeu ninguém começa comigo, né? Que é algo assim impressionante, não importa o tamanho do cachorro, por mais singelo que seja o cachorro, aquele cachorro que realmente nunca mordeu ninguém, quando eu chego no ambiente ele já olha de um jeito esquisito, dos próprios donos comentarem que o comportamento não é o normal. Sim. É algo que, desde que eu me entendo por gente, eu tenho medo de cachorro. Você falou que na adolescência isso era mais forte. Porque depois eu comprei um cachorro, né, e comecei a conviver mais, então esse medo diminuiu um pouco. Desde que você se entende por gente, quando que você começou a se entender? Digamos que eu comecei a me entender por gente por volta dos 10, 11 anos. Foi quando eu saí do Rio Grande do Sul e vim para o Rio de Janeiro. E desde os 10 anos você tem medo de cachorro? Sim. Uma das situações mais emblemáticas desse medo foi quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Eu fui morar num galpão. Nesse galpão tinha uma cachorra chamada Neguinha. E eu passei, pelo que a minha mãe me conta, né? Eu passei 3 semanas com a mesma roupa. Porque se eu trocasse de roupa, a cachorra avançava em mim. Né? Eu não sei se eu associei a roupa ao fato da cachorra não me atacar, se é antes disso ou se foi nessa situação. Então teve uma situação que a Neguinha avançou. Sim. E com aquela roupa ela não avançou. Sim, e aí você associou isso e ficou esses dias todos. Não sei se foi nesse momento, sei que uma das situações que eu me recordo, das primeiras situações onde ficou claro esse medo de cachorro, foi essa questão de ter que fiquei 3 semanas usando a mesma roupa por conta com medo da cachorra, porque a gente morava num galpão e a cachorra ficava dentro do galpão. E seu cachorro é um cachorro? Uma cachorra? Qual é? Hoje em dia eu não tenho. Não, o seu cachorro que você comprou. Era uma cachorra. Era uma cachorra. Não tem mais? Era? Não, era porque chegou uma menina, minha mãe costura pra fora, né? Ela faz reforma de roupa. Chegou uma cliente lá com a filha e a mulher queria reformar um vestido. Na hora que a menina viu a cachorra, minha mãe não gostava muito porque minha mãe tem problema de varizes na perna, então ela sempre teve medo do cachorro, com medo do cachorro arranhar a perna dela. Então o que ela me contou foi isso, que a menina chegou, quando a menina viu, a menina começou a ter uma crise de choro, porque tinha menos de uma semana que a cachorrinha da menina tinha morrido, e era idêntica a Suzy, então minha mãe foi e deu a Suzy para a menina. E como é que foi? Ela deu? Deu. Você não ficou sabendo depois que ficou sabendo? Não, fiquei sabendo na noite quando eu cheguei em casa. Qual a idade da sua mãe? Minha mãe tá com 65. E a sua idade? 34. 34. Tá. E essa situação que você saiu do sul para ir para o Rio, como é que foi essa mudança para você? Na época eu tinha 11 anos, então eu não entendia muito bem essa questão de por que eu tinha que deixar todos os meus amigos para trás.
Depois que eu cheguei no Rio, comecei a estudar, me informar, aí o negócio, digamos que fluiu de uma forma melhor. Aí eu também nunca morei muito tempo no mesmo lugar, então eu tenho esse negócio de sempre ter mudança. Tá? Tanto que eu nasci em Minas, com 3 anos nós nos mudamos para o Rio Grande do Sul. Com 11 anos eu vim para o Rio de Janeiro. Com 18 eu fui para Santa Catarina. Com 19 eu voltei para o Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro eu nunca morei mais de 5 anos no mesmo bairro. Então tem sempre esse negócio de... Você falou disso, enfim, com 10 anos, né? Com 11 anos você se mudou, mas você falou que com 10 anos você se entendeu por gente e já tinha essa questão com o cachorro. Antes, lá no sul ou em outros lugares que você morou, teve alguma situação com o cachorro? No sul eu não lembro de nenhuma... Não me vem agora na memória nenhuma situação com o cachorro. Assim, na minha memória, não. O que minha mãe conta é de um cachorro que eles tinham em Minas, que quando ela engravidou, o cachorro parece que não aceitou muito bem essa situação. Quando eu nasci, ela não podia me deixar com a casa aberta, porque o cachorro queria me pegar. O cachorro não me aceitou. Isso na visão dela, né? A forma dela colocar a questão. E ela teve uma situação para ela que foi quando eles decidiram se desfazer do cachorro, que ela saiu da casa comigo no colo e o cachorro arrebentou a corrente e veio em cima dela. Ela só conseguiu dar meia volta e entrar e o cachorro ainda assim pegou a saia dela. Ela conseguiu fechar a porta, mas o cachorro pegou a saia dela e rasgou a saia dela. E o cachorro queria me pegar. Não tem como saber, né, que o cachorro queria te pegar ou não. Ou se queria brincar, ou se queria brincar com ela, ou se queria conhecer atenção. Aquele ser novo que estava ali no território dele, né? Que é muito comum, enfim, dificilmente um cachorro ataca um filhote, né? Só quando o filhote tem alguma doença, e mesmo assim não é um cachorro, geralmente é a fêmea, mas por instinto mesmo, né? Para não dar trabalho. Aquele que nasce um pouquinho, se não tirar de perto, realmente ela come, né? O filhote que tem algum defeito. Mas os outros ela preserva muito, ela defende muito. Por isso que você chegar perto de uma cachorra que acabou de dar cria, ela vai te avançar mesmo, né? Só aquelas pessoas que geralmente ela se sente segura, sente que faz parte da matilha, acho que é, né? Enfim, que ela aceita pegar nos filhotes. Se chega alguém que não pertence àquele território, ela ataca. Então, né, a gente começa a ir vasculhar isso, né? E você comprou a cachorra, o nome dela mesmo? Suzy. Como é que foi a sua experiência com a Suzy? Como é que você se sentiu tendo a Suzy? Eu me senti bem, né? Eu fiz isso mais para tentar compensar a minha ausência. Eu fiz nem tanto pelo meu medo, eu fiz mais pela questão que eu trabalhava, saía de casa cedo e estudava à noite, fazia faculdade à noite. Então eu saía muito cedo, chegava muito tarde e a minha mãe não é muito comunicativa, ela não se relaciona muito bem com vizinhos. Então a forma dela de se relacionar com as pessoas é em cima dessa questão dessa reforma de roupas que ela faz. Então, para compensar a minha ausência, foi que eu comprei um cachorro com a desculpa de comprar para mim, mas para tentar ter alguma companhia para ela dentro de casa. E os cachorros que você tem e tinha medo, como que você se sente em relação a eles? Qual é o sentimento? O primeiro sentimento que vem quando você vê o cachorro lá ou quando você vê o saco de lixo e acha que é um cachorro? Qual é o sentimento? Raiva. Raiva? Sim, porque eu sei que ele vai me atacar. Raiva? E eu não fiz nada para ele. Raiva. Raiva, como é que é essa raiva? Como é que você descreveria essa raiva quando você vê o cachorro ali?
é mais um sentimento de prontidão de estar ligado no 220 para não ser atacado, né? Eu uso a raiva como combustível, eu não chego a atacar o animal, não tenho raiva a ponto de querer fazer mal para o animal, mas eu uso a raiva como combustível para me manter alerta para não ser atacado pelo animal. O que você acha que aconteceria se o cachorro viesse te morder e assim, não tem como fugir? O que você acha que aconteceria com você? Já aconteceu, já levei mordidas e já em algumas situações consegui não ser mordido. Como é que foi essa situação? Teve situações de eu ficar parado e o cachorro só latir e não morder. E teve situações de eu atacar o cachorro. De não chegar a machucá-lo, mas chegar bem próximo. E quando que você foi mordido? Já fui mordido mais de uma vez. Quando você atacou? Quando você ficou parado? Quando você tentou fugir? Todas as vezes que eu fui mordido foi quando eu tentei fugir. Sim. Por isso que eu parei de tentar fugir. Ou eu fico parado, ou eu vou pra cima do cachorro. O que me chamou a atenção você falar da raiva em relação ao cachorro? Em algumas situações, esse medo de cachorro não é compreendido pelos outros. Então todo mundo acha bonitinho o cachorro latindo e a pessoa acuada no canto. Né? E em mais de uma situação, as pessoas vendo o cachorro me atacar, incitaram o cachorro a continuar porque acharam engraçado aquela crise de pânico com um cachorrinho desse tamanho latindo. Pode ser um cachorrinho, um cachorrão? Aí pra mim não importa não, latiu, acabou. Sim. Desmonta, me tira do meu estado de raciocínio. Que outras situações você sente raiva só de perceber o estímulo? Eu me lembro só cachorro mesmo. Só cachorro? Sim. Esse impulso só com essa questão de... O que me tira do meu centro é o latido. Se o cachorro chega perto e não está latindo, eu fico meio ressabiado, mas não chega a dar não sei se chega a ser uma crise, né? Mas não me trava. Agora latiu, já é. E que outras situações você se sente atacado? Eu me sinto atacado quando desconfiam da minha palavra, por exemplo. Quando eu estou numa reunião, eu sou especialista no sistema. Quando eu levo uma situação ou de risco ou de problema e a pessoa que está na minha frente olha para mim e pergunta, tem certeza? A vontade que me dá é responder. Se eu não tiver certeza, eu não estaria aqui, não estaria falando. E você não estaria pagando meu salário para estar aqui falando isso. Mas eu não falo, né? Eu não tenho, com certeza. O que diz de você? O que significa para você esse ataque, essa desconfiança, essa dúvida dos outros, essa insegurança, poderia ser? O que isso significa? O que isso falaria de você? Deixa eu pensar. Como que a pessoa poderia representar você, algo do tipo? Eu acho que vai muito da questão da incapacidade. Né? Eu sempre procuro me embasar muito no que eu faço para não correr o risco de fazer algo errado ou de ser incapaz de fazer alguma coisa. Então, eu acho que vai muito por essa questão de ter o foco no que você está fazendo para fazer aquilo bem feito uma vez só e não ser incapaz de fazer. Isso até em algumas situações já me remeteu a outras coisas que eu não sei nem se Pode é falar. uma questão, mas... Pode falar.
digamos que na minha relação em casa, antes de eu me casar, que hoje em dia eu sou casado, a minha esposa mora comigo e minha mãe também. Né? E até o dia do meu casamento, nada que eu fizesse daria certo. Né? Como assim? Por exemplo, quando você decide fazer um curso. Vou fazer um curso de serigrafia, por exemplo. Eu nunca tive incentivo de fazer alguma coisa, seja por mim, seja por outra pessoa. Qualquer coisa que eu me disponha a fazer, ou já deu errado, ou vai dar errado. Né? Eu sinto muito essa negatividade, né? Essa visão negativa por parte da minha mãe. Sim. E aí, como o meu pai trabalhava em construção civil e ele sempre viajou com obras, eu cresci convivendo mais com ela do que com ele. E meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. Então, desde os 13 anos, só tinha dentro de casa a referência dela. E eu tive que trabalhar muito essa questão do me forçar a fazer, mesmo com ela dizendo que não ia dar certo. E você sentia raiva quando ela dizia que não ia dar certo, quando você não era apoiado? Sim. Sente ainda? Não, hoje em dia sinto menos, não vou dizer que não sinto. Eu sinto menos porque, como é que eu vou dizer? Hoje em dia eu sei que eu consigo mesmo ela dizendo que não. E o que me fazia sentir raiva mais era a questão do eu nem tentei ainda. Como é que já está dando errado? Por que já vai dar errado algo que eu nem comecei a fazer? E essa questão me afetava muito também, até algum tempo atrás, mas desde que eu me casei, ela cessou um pouco com essa questão do vai dar errado. Ainda bem, nem tenta, nem faz, porque não vai funcionar. Tudo que você faz errado, você só faz besteira. Não importa o que você vai tentar fazer. Se é você que vai fazer, vai dar errado. E se der errado, o que pode acontecer? Não sei. Até hoje eu não descobri, porque as coisas que deram errado eu deixei para trás e fui fazer outras. Né? O que não dá certo, eu procuro extrair ali um mínimo de conhecimento do porquê que não deu certo. Vou fazer outra coisa, vou tentar fazer de novo diferente. Eu nunca me apeguei muito nessa questão do porquê que não deu certo. Né? Eu me apego a tentar entender o que eu consigo extrair de lição de conhecimento dali e vou pro próximo. Eu não, por ter sido jogado em cima de mim muito essa questão do fracasso, eu não dou muita importância pro fracasso. Eu sempre tive que lidar com o fracasso antes de começar a fazer as coisas. Então, hoje em dia, eu não valorizo tanto o fracasso como eu vejo algumas pessoas por aí. Então tem... Primeiro que você falou que me chamou a atenção foi a raiva, né? Não é o medo. Primeiro vem a raiva, né? Depois você tem aquele sentimento de que pode ser atacado, né? E aí o medo vem como uma defesa normal, né? O medo tem uma função evolutiva, né? Através do medo que a gente sobreviveu, né? E sobrevive até hoje, né? É uma função de evolução da própria espécie humana. Mas aí é um medo disfuncional, é um medo irracional, né? Geralmente é uma questão de associação, né? Percebo nisso, né? Não sei se você conseguiu perceber isso agora. Mas raiva, não saber lidar com a situação, um certo sentimento de incompetência, né? Ansiedade, defesa, medo, né? Insegurança, né? Eu falando e repetindo esses sentimentos, essas palavras para você, surge alguma imagem? Feche os olhos agora. Vai repetindo isso, pode ser mentalmente ou em voz alta. Repita esses sentimentos de raiva,
insegurança. Raiva, medo, insegurança. Isso. Deixa que venha qualquer coisa na sua mente, mesmo que pareça incoerente, mesmo que pareça engraçado, ridículo, sem sentido. Continua repetindo isso mentalmente e vai apenas respirando. Isso, apenas respirando. Isso, Romildo. Deixa que esse sentimento aflore, como se você estivesse revivendo cada momento que você sentiu raiva ao ver um cachorro, ou simplesmente ver um saco de lixo, projetar ali uma imagem de um cachorro, sentir raiva, achar que poderia ser atacado. Deixa que esse sentimento vai aflorando de dentro de você, como se cada célula do seu corpo pudesse trazer uma memória significativa disso. Uma cena, um sentimento, simplesmente um sentimento mais profundo, uma situação que você viveu, ou uma situação que talvez tenham contado, colocado, repetido para você, prevenindo você de algum mal, de algo que poderia dar errado, algo que poderia ser como ser atacado, ser ferido, ser machucado. Vai entrando em contato com esses sentimentos. Enquanto você respira, repetindo essas palavras mentalmente, trazendo de dentro de você esses sentimentos que fazem parte de você, que estão gravados na sua memória. Várias situações que se repetiram, de raiva, de insegurança, medo de ser atacado. Isso. Agora, eu quero que você projete essas cenas, como se estivessem sendo projetadas aqui nesse quadro, nesse projetor, como se cada situação pudesse fazer uma retrospectiva desses sentimentos, fazendo esses sentimentos se tornarem mais intensos, cada vez mais intensos, cada vez mais fortes dentro de você. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 5. No 5, eu quero que você permita que qualquer imagem que seja significativa seja projetada nessa tela. Algo que traz significado para você, que traz essa raiva mais intensa, esse sentimento de insegurança mais intenso. 1, vai respirando, sentindo esse sentimento, evocando essas palavras dentro de você. 2, vendo essas cenas se tornando nítidas na sua frente, nessa tela. 3, 4, 5. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Pegue a primeira coisa, mesmo uma cena, um sentimento, projete nessa tela e me descreva cada detalhe que você vê agora. O que vem na sua mente? O que vem agora para você? O que eu vejo é eu indo para a escola e eu tenho que entregar alguma coisa na escola e eu não consegui fazer. Sim. Eu vejo no caminho tem muitos cachorros. Sim. E eu tenho medo desses cachorros. Sim. E quantos anos você tinha? Você consegue ver? Como você estava vestido? Estava vestido de blusa branca, bermuda azul e quichute preto. Qual a idade você tinha, mais ou menos? 5 anos. 5 anos. O que era você não lembra, né? Mas eu lembro da minha mãe me dizendo que não iriam deixar eu ficar na escola, porque eu não tinha feito o que a professora mandou. Isso aconteceu antes de você sair? Ou foi depois? Quando que isso aconteceu? Quando que ela falou isso pra você? No caminho. No caminho. Então ela estava junto com você? Sim. O que aconteceu antes de vocês estarem no caminho e indo para lá?
para resolver essa questão. O que aconteceu antes? Vai respirando. Deixa vir naturalmente. Vai apenas respirando. Eu tava jogando bola. Na frente de casa. Sim. E como é que foi? O momento que vocês se prepararam para sair, até você estar ali se vendo com a sua mãe nesse caminho. Ela me mandou fazer. Era um desenho. Sim. E eu não fiz o desenho. Sim. E como é que ela falou com você? Você lembra? Ela só mandou fazer. Eu não fiz. Eu queria jogar bola. E ela disse que você não ficaria mais na escola por causa disso. Isso. Como é que você se sentiu ouvindo isso dela? Ela disse que eu ficaria na rua junto com os cachorros. Como é que você se sentiu de ver essa imagem de você abandonado na rua com os cachorros? Com medo. E depois? Você continuou na escola? Você saiu? O que aconteceu? Continuei na escola. Eu fiz o desenho quando cheguei na escola. Como que você fez o desenho? Qual era o sentimento que tinha ao fazer esse desenho? Alívio. Quero que você pause essa cena agora, essa sensação de alívio. Pause como se você apertasse um botão, parasse essa cena. Você me disse que foi uma ameaça, né? Onde você sentiu medo de ficar ali junto com aqueles cachorros abandonados na rua, né? Isso. Bem, eu quero que você, agora, quando essa cena pausada, eu quero que você volte lá no momento que você viu os cachorros, que você sentiu esse medo. Retorne até esse momento e paralise novamente. Sim? Ok. Muito bem. Agora eu quero que você observe. Observe essa cena parada. Veja a expressão daquele menino lá, com medo. Veja a cena à sua volta, os cachorros. A expressão da sua mãe. O que vem na sua mente ao observar essa cena de longe? O que você sente em relação a essa situação hoje? Raiva. Por quê? Porque não é assim que se ensina uma criança. Ok. Também concordo com você. Existem outras maneiras mais eficientes, não é verdade? Que poderiam fazer você se sentir seguro. Poderiam até fazer você ter feito o desenho antes de chegar na escola. Agora a gente pode dar um significado diferente a essa cena. Você gostaria de mudar essa cena? Mudar o sentimento que tem relacionado a isso? Você gostaria de fazer isso? Sim. Então eu estou junto com você, Romildo. A gente vai mudar essa cena agora. Vamos entrar nessa cena. Estou junto com você do seu lado, só para te dar um apoio mesmo. Mas você, tomando consciência desse sentimento e de quanto isso hoje pode interferir nesse medo de cachorro, na verdade, você primeiramente falou de raiva, né? O medo era o medo de ser abandonado, de estar ali na rua, passando necessidade. Porque uma criança, ela é incompetente para se virar sozinha. Não é verdade? Então vamos entrar nessa cena agora. Vamos tirar esse menino dali.
Para onde você gostaria de levar ele? Pra casa. Então vamos para casa. Vamos eu, você e ele para casa agora. Tira ele desse momento. Tira ele desse momento de medo. Vamos para casa, que é um lugar onde você se sente seguro, protegido. Vai respirando agora. Segura o ar, solta bem devagar, soltando lentamente. Agora a gente vai sentar num lugar confortável. Enquanto você respira, sua consciência vai se ampliando, sua percepção vai se ampliando. E você vai pensando no que você poderia falar para que esse menino entenda o que aconteceu e possa mudar essa visão de medo, de insegurança. Vai respirando, soltando o ar lentamente, como se o tempo parasse agora e só a sensação da respiração se tornasse presente. Eu vou contar de 10 até 1. E a cada número que eu for contando, descendo na contagem, você vai se aprofundando num estado de relaxamento, de paz e tranquilidade. Vai apenas respirando. Segura o ar. Solta lentamente. 10. Sentindo a sua respiração. Sentindo o ar entrando, circulando pelo seu corpo, oxigenando cada célula do seu corpo, trazendo alívio, paz, tranquilidade, conforto nesse lugar seguro na sua casa, segurança, paz e tranquilidade. 9, soltando lentamente. 8, isso. A cada respiração você encontra o seu próprio ritmo, soltando o ar, soltando cada parte do seu corpo. 7, isso, relaxando profundamente. 6, sentindo o seu corpo se preparando para um discurso coerente, um discurso acolhedor, um discurso realmente eficiente para se fazer para uma criança dessa idade. 5, 4, vai relaxando mais profundamente, soltando seus pés, pernas, joelhos, coxas, todo o seu corpo. Sim, muito bem, muito bem. Agora eu quero que você volte junto com esse menino lá para aquela cena, com esse aprendizado, com essa consciência, com esse novo aprendizado, que é mais um recurso que você desenvolveu. Volte para lá. Naquele momento que você recebe aquela ameaça de sair da escola e sente medo, nesse exato momento, como você percebe isso agora? Tem a mesma intensidade? Muito bem. Se você pudesse falar algo para essa mãe, que provavelmente sente medo também, medo de ser incompetente, medo de você perder a sua vaga na escola, o que você falaria para ela? Para que ela pudesse mudar essa situação, para que ela pudesse fazer diferente a partir de hoje. Expresse isso para ela. Diga que isso trouxe consequências para esse menino e que ela pode fazer diferente. Do seu jeito, diga para ela. Com a sua consciência, diga para ela. Diga, mas de uma forma que ela entenda, que ela compreenda,
que ela possa perceber que ela pode fazer de uma maneira mais eficiente, que ela pode ser mais acolhedora, que ela pode passar mais segurança, mais conforto. E quando ela compreender isso, vamos voltar na cena e repeti-la agora com essa nova consciência. Ok? Como seria? Construa essa imagem na sua mente. Como seria essa cena agora? Lá, começando do jogo do futebol, como você estava jogando, até o final dessa cena. Construa ela e descreva para mim em voz alta. Eu estou jogando futebol. Uhum. Minha mãe me chama. Uhum. Eu entro. Faço o dever. Como você se sente ao fazer? Ótimo. E como termina essa cena? Eu vou para a escola. Não tenho ameaça. E sua mãe se sente? Como ela se sente? Tenho. Que bom. Quero que você abrace ela agora. E seja grato por ela ter cuidado de você. Mesmo que ela tenha errado, somos humanos, erramos mesmo, mas seja grato por ela ter cuidado de você. Qual o sentimento que fica agora? Gratidão. E como é se sentir grato? Confortante. Bom. Vai respirando, sentindo a sua respiração suave, soltando o ar lentamente, encontrando o seu próprio ritmo de respiração lenta. À medida que você respira, vai relaxando, percebendo que esse momento do passado pôde influenciar seu presente, mas que a partir de hoje, esse novo sentido vai conduzir você nas experiências futuras. Eu quero que enquanto você respira e vai relaxando, eu quero que você imagine diversas situações de você passando por cachorros, com esse sentimento de conforto, de gratidão, de paz e tranquilidade. Vai projetando isso mentalmente. Isso pode ser tão rápido, tão rápido, tão rápido, tão rápido quanto a velocidade de um pensamento. Diversas possibilidades vão surgindo agora na sua mente à medida que você respira. Várias e várias cenas vão se passando, se passando, se passando, e você se tornando cada vez mais confiante, forte, tranquilo. Confiante, forte, tranquilamente em paz. Eu vou contar de 1 até 5. No 5 você vai abrir os seus olhos, se sentindo confortavelmente bem, seguramente em paz. 1, e as cenas continuam passando tão rápido quanto a velocidade de um pensamento. 2, à medida que você repete isso, vai se tornando mais calmo, tranquilo, confiante. 3, respirando lenta e profundamente. 4, se preparando para abrir os seus olhos, se sentindo seguramente em paz. 5, voltando para aqui agora, com uma nova consciência, renovada, atualizada. O que você achou? Muito bom. Bom, é mais ou menos assim, gente. Deixa eu só pausar. 5, 7 anos, geralmente a gente retorna para essa fase. A fase onde a nossa personalidade está se constituindo, né? Aí foi bem intenso. Como que você viveu, você viu, como foram os detalhes dessa experiência? Foi um negócio bem... O fundo tava meio desfocado, mas a roupa
a camisa da escola, a mochila nas costas, a roupa da minha mãe, os cachorros, é como se eles estivessem acesos. É algo assim que eu nunca tinha tido uma visualização com tanta intensidade. Eu nem sabia que eu conseguiria ter uma visualização tão intensa. Todos somos capazes de visualizar da nossa maneira. Veja como o que é significativo ele traz mais à tona, ele evidencia. Ele é uma forma pictórica, né? Onde parece uma coisa feita à mão, né? Uma coisa bem trabalhada, né? Tem um significativo diferente. Obrigado por dividir a sua experiência com a gente, tá? Obrigado pela consulta. R$150, eu vou fazer barato para você. Brincadeira. Mas... tá vendo? Ele porque não é 150, são 1.500. Faltou o zero. Ele aprendeu bem contigo, né? Ele já aproveitou a consulta, né? Sim, a gente precisa desfrutar das oportunidades, né? Isso faz uma diferença. Não tem nada a ver aqui, mas é uma dica, né? Eu percebi isso na prática, né? Porque eu ia lá, fazia, né? Era o primeiro também a levantar a mão, ou quando já não levantava, ia na direção. E às vezes eu pensava, caramba, mas eu estou tirando a oportunidade dos outros. E eu esperava. E ninguém levantava a mão. E assim, eu vejo hoje o resultado disso, né? Tem muita gente que se formou, não atua, ainda está trabalhando na loja de vendedor, né? Isso já tem 5 anos que eu me formei na faculdade de psicologia, tem uns 4 anos que terminei a pós, né? E tem muita gente que pagou o curso e não desfruta do aprendizado. Então, as oportunidades que vocês puderem, pratiquem, façam um com o outro, vivenciem, se permita estar do outro lado, não só conduzindo. Se não conduz, conduza a experiência, né? Faça a indução com o aluno. Errem, porque errar é um lugar aqui, é um lugar de errar, né? Errando a gente aprende mais. Quando a gente faz e acerta, aquilo já está, de certa forma, faz parte da gente. Então, aproveitem a oportunidade para errar. Vocês viram que eu errei, eu troquei algumas palavras, eu mudei, voltei. Não sei se vocês perceberam quando eu estava fazendo aqui, eu estava com a mão no joelho, batendo com o dedo. Isso é uma técnica que eu uso de ancoragem, para eu poder lembrar o que é significativo do que ele falou, para eu poder utilizar isso depois. Treinem isso, façam ensaio de papéis, hipnotizem a cadeira, pode ser vazia ou com um ursinho de pelúcia, com uma almofada. Vai parecer ridículo para outra pessoa que não saiba o significado disso para você. Mas isso faz grande diferença. Faça de olhos fechados. Pegue a pessoa que reclamou da vida na fila do banco para você, projete aquela situação como se ela estivesse indo fazer uma consulta com você e você imagina, de acordo com aquilo que você leu, estudou, casos que você discutiu, faça essa projeção. Isso ajuda muito, isso me ajudou muito. Eu tinha vergonha de falar que eu hipnotizava a cadeira vazia. Eu achava que eu estava ficando maluco, né? Imagina. Mas depois que eu ouvi algumas outras professoras de hipnose falando que faziam isso, eu me aliviei, né? Tem até uma propaganda da Volkswagen que faz isso, né? Chegaram a ver. Mostra assim a cena de frente do para-brisa e tá o vendedor falando: se o carro é bom, é econômico, é vantagem nisso, naquilo. Aí quando a câmera foca para dentro, tem um ursinho de pelúcia sentado do lado dele. Já viram essa propaganda? E aí de repente vem um outro vendedor e fala: mas aí, o que você está achando? Eu, cara, você está me atrapalhando. Estou falando com você, estou falando com o cliente. Vivam a cena, ensaio de papéis. Isso é uma forma básica de vocês aprenderem. Pegue um modelo do João, do fulano, da fulana, de quem você estudou, daquilo que você imagina como o cara que você lê o livro dele faz. Ensaie esse papel mentalmente. Utilize os movimentos corporais. Isso vai criar âncora para quando você entrar no consultório, sentar de frente com a pessoa, você não vai se tremer, esconder atrás da ficha de anamnese e perguntar como foi o seu desenvolvimento psicossexual na infância. Né? Como já me perguntaram.
Então, não sei o tempo aqui, como é que tá. Utilização, né? Fobias, né? Poderia ser diagnosticado com uma fobia específica, né, de cachorro. Transtorno de estresse pós-traumático, agorafobia, TAG, síndrome do pânico, depressão, disfunções sexuais. Eu trabalhei uma vez com um senhor que era policial militar. Comecei atendendo a esposa dele. Começou a ter problemas, né? Chamar o marido para consulta, né? Na fala dela, no discurso. E começou a ter essa questão, né? Ele tinha ejaculação precoce. E isso estava incomodando a ela, né? Imagina, né? Só de tocar, né? E ali ela começou a discutir, começou a falar dele com muita intensidade. Eu falei, olha, você falando dele não vai resolver o problema dele. E você vai estar pagando sua consulta para falar de uma coisa que você não tem como resolver sozinha. Porque olha quanto tempo você já está tentando resolver isso, né? E ele precisa assumir a responsabilidade dele. Ele já tinha feito exames, já tinha feito consultas com médico, tomado ansiolíticos e nada adiantava. Eu falei, chama ele para vir aqui conversar comigo, seja sozinho, seja junto com você, como ele achar mais à vontade, né? Porque é uma questão sistêmica, uma questão que envolve o outro, né? E ali a gente começou a trabalhar. Ele veio sozinho, não quis falar com a esposa, veio meio assim, né? Quem é esse cara aí que tá aí falando com a minha mulher, né? A mulher tá falando que eu não tô dando conta, quem é esse cara aí? Já veio a postura mesmo de Você fez a postura de PM. Todo largadão. E aí começou a falar, eu falei, olha, eu propus por causa disso, né? Eu vejo que é um problema que está afetando o sentimento, está afetando a relação de vocês, e certamente está te afetando também, não é? Aí ele começou a, né? Aí já se desarmou. E a gente foi trabalhando com regressão, né? Voltou para situações do início do casamento, onde, pela situação de terem 3 filhos, não é? Escadinha, eu tinha que dar uma rápida, né? Aquela coisa, não tinha coisas associadas a isso, né? Então ele manteve esse padrão depois também, né? Isso foi se reforçando cada vez mais. E ele foi contando a história, ele associou essa questão dos filhos, né? Depois a esposa confirmou também essa situação. E a gente foi trabalhando em cima dessa disfunção sexual, que é uma questão psicossomática, né? Que geralmente envolve ansiedade, né? Estresse, transtornos de personalidade, né? Transtornos psicossomáticos, né? A maioria das doenças que a gente conhece são de origem psicossomática, né? Com algumas raridades de questões genéticas, vírus, né? O câncer também, né? Enfim, todas essas questões aí. AIDS, né? Também ajuda a reforçar o sistema imunológico, cura a AIDS, né? Não acaba com o vírus. Mas você evocando a memória de quando a pessoa era saudável, bem disposta, animada, feliz, isso vai ajudar, vai trazer um estado emocional eficiente, né? Técnicas, tem a linha do tempo, onde você vai de situação em situação. Você pode usar um recurso externo, né? Pedir para a pessoa fazer aquela linha do tempo, onde ela traz as fotos, né? Coloca lá na cartolina e vai descrevendo cada situação, cada momento. Eu fiz essa técnica com aquele rapaz lá que cortou os pulsos, né? E depois eu fui, aí faz uma retrospectiva com a técnica da regressão, né? Voltando a cada ponto daquele, fazendo essa técnica de ressignificação, de acolhimento e de projeção. É um pouco trabalhoso, né? Cansativo, porque você vai voltar em cada pontinho específico ali. Tinha muita coisa para se trabalhar ali. Teve uma cena que, né, você contando assim, é um tanto cômica, né? Ele tinha uns 5, 6 anos, né? Geralmente nessa idade, e ele se apaixonou por uma menina. E ali, né? Namoradinho do fulano, namoradinha, só que a menina não sabia da situação.
E aí a mãe, né, aquela coisa de, né, acolher de uma forma muito intensa. Teve um bailezinho lá na festa, a mãe comprou um buquê gigante de rosas, e aí o menino chega lá, todo romântico. Você quer ir ao baile comigo? Se ajoelha na frente da menina, a menina olha pra cara dele, ri e sai, né? Tipo, quem é esse ET que está aqui? Né? Desceu da nave espacial, está aqui me dando flores. Ela nem sabia que ele existia, riu na cara dele, na frente de todo mundo. Então a gente trabalhou cada cenazinha dessa, né? Umas situações que ele via o pai chorando no colo da mãe quando era criança e se sentia inseguro, instável, né? Aquela memória, né? Que vai falar dessa questão da memória. Tem quanto tempo? Não tem. Não tem tempo. Eu vou passar rápido aqui, né? Isso aqui depois vocês vão... Contagem regressiva, né? Pode ir para uma data, uma situação específica, ou impuridade, né? Descendo. A visualização criativa, você pode usar um túnel, uma ponte, a máquina do tempo, um corredor, onde a pessoa vai abrindo portas, e cada porta que ela abre entra numa cena específica, né? Um álbum de fotos. No desenho, no filme Duas Vidas, com Bruce Willis, vocês vão ver que ele faz essas cenas, né, durante o filme. O esquema, rapport, o histórico da queixa, ver o que eu ouvi, qual é o problema que você quer trabalhar aqui. Ele descreveu, ouviu o histórico da queixa. Então, o que você ouve é mais importante. Isso que vai fundamentar o que você fala, o que você vai estar usando ali na intervenção com o cliente. Identificar qual é o conteúdo a ser trabalhado a partir da queixa. Qual é o conteúdo que vocês perceberam ali? Né? A raiva, o sentimento de incompetência, de insegurança, né? Fazia ele achar que estava sendo atacado. Onde ele foi atacado? Quantas vezes ele deve ter sido atacado, se sentido atacado, ameaçado com isso? Né? E a gente estava até falando da mãe, olha o bicho, o papão, o nome do saco, né? Na época eu tinha medo do Fofão, lembra do boneco Fofão? Achava que tinha uma faca na barriga, se eu fosse desobediente, de madrugada ele ia me esfaquear. Explicar, né? Ali eu já estava explicando mais ou menos como funcionava antes, então não perdi o tempo explicando. E o contrato, né? O contrato você vai falar para a pessoa como vai ser, você vai explicar mais ou menos, olha, eu vou fazer uma técnica onde a gente vai trazer de volta alguns conteúdos que vão ajudar você a mudar o significado disso, né? Não é à toa que eu perguntei, você quer mudar isso? Você topa? Vamos fazer? Né? É o Yes 7, né? do Milton Erickson, né? Você respondeu uns 3 sims, né? Para mim, mais ou menos. Vamos fazer? Está disposto a mudar? Vamos lá. Né? Então a pessoa concordou. Ela concordou. Você vai ver no vídeo. A pessoa mas tem que fazer. Está aqui, né? Vamos aproveitar. Então, absorção, indução, aprofundamento, a regressão em si, né? O aprofundamento eu utilizo o próprio sentimento para aprofundar o estado hipnótico. A conscientização, que é a tomada de consciência de quanto aquela situação específica gerou um condicionamento que afeta hoje de maneira disfuncional. A catarse, você viu que ele, né, ainda foi baixo, né, não chorou. Tem gente que se descabela, chora. Você vê a pessoa faz uns gemidos bem intensos às vezes, né? Mas você vê que ele jogou uma energia para fora. Ele falou da raiva, ele colocou um sentimento no discurso dele. E a ressignificação, que é essa mudança do sentido da coisa. Fazer uma progressão, né? Criar possibilidades de acordo com o aprendizado. Como que ele se sentiu depois? Já não tinha mais o mesmo efeito, né? Como ele falou. Então, isso aqui vocês vão receber depois, sobre a questão do inconsciente, aquilo que está encoberto, questões que não surgiram em terapias tradicionais. Ela aflora conteúdos significativos do inconsciente, expressões, as cognições, emoções originadas no passado, que influenciam o presente. Tem a ver com a questão dos padrões, né? Os padrões rígidos, os modelos que a gente absorve durante as fases de desenvolvimento. E geralmente é uma coisa em comum, né? Vai ali de 4, 5, 6, 7 anos. Né?
Às vezes a gente volta um pouquinho, existem situações do passado, vidas na vivência intrauterina, eu já fiz algumas experiências assim. E às vezes questões mais da adolescência, onde são os reforços dos aprendizados, né, durante a adolescência. Né? Então esses padrões, eles se internalizam porque é uma forma do indivíduo sobreviver naquele ambiente. Ali no passado era eficiente você sentir medo. Você provavelmente recebia algo em troca ali. Um elogio, um acolhimento, às vezes é presente, material, às vezes se você não fizer, você vai ficar de castigo, ou vai apanhar, ou vai deixar, ou não vou te amar mais. Já ouvi isso dentro do consultório. Peraí. Parei na hora e falei, depois não sabe por que ele está sofrendo, por que ele está com raiva, batendo todo mundo na escola. Presta atenção no que você acabou de falar para ele agora. Você realmente vai deixar de amar seu filho por causa disso? Começou a chorar, falou, aí a gente colocou ela na sala, aí a gente conversou, falamos ali outras coisas, né? Porque a criança tinha mania de sair correndo, né? O pai estava lá embaixo esperando, ele saía do consultório e ia correndo no corredor. A mãe falou, olha só menino, eu não vou mais, você é feio, eu não vou te amar mais. Se você fizer assim, eu falei, gente, que isso? Ele falou mesmo, né? A mamãe vai ficar com raiva de você. Então a gente usa os padrões positivos que eu fiz com ele sobre as habilidades, como ele se tornou uma pessoa, um profissional, competente, né? E os padrões negativos é o que a gente vai trabalhar, né? Que está relacionado ao prejuízo, né? Alguns padrões se iniciam no útero. Tem a questão hoje da teoria da concepção, né? Do Crozera, que ele fala usando algumas coisas da física quântica, né? Da intencionalidade do sentimento que é projetado no ato sexual, né? É uma questão bem atual que merece ser considerada, né? E faz um pouco de sentido, né? Você falou isso, eu achei engraçado. Meus 2 filhos, eu sei exatamente o dia. Quando e como. E como, né? Como foi. Exatamente, né? Eu também. Engraçado isso. Eu também. Então, após essa regressão e a conscientização, outras técnicas podem ser utilizadas no processo de mudança e às vezes trabalhar com habilidades sociais, com ancoragem. Eu utilizo muito a ancoragem neurosensorial, visual, sinestésica, né, que o João ensina. Eu trabalho com cores, com posturas, né, com ensaio de papéis, né, associando tudo isso e criando âncoras e fazendo a projeção. Então, aí estão os meus contatos. Espero que possa ter contribuído para o curso de vocês. E Não é teu primo, né? Esse é meu irmão gêmeo, não tem barba. Gêmeo não. Primo. Essa é só foto um pouco antiga. Foi a única. Não ia dar tempo de fazer outra foto e colocar ali. Mas na época que eu não tinha barba. Então você emagreceu, né? Gente, que isso? Emagreci, né? Fiz a aplicação do balão hipnótico, né? Me ajudou a emagrecer. Não, mas é sério, eu fiz mesmo. Porque você tá eu mesmo tinha com barba, já né, tinha magro? aí uns 90 quilos. Hoje eu estou com 84. Faz uma diferença. Enfim. Espero que eu tenha contribuído. E se tem alguma crítica, alguma pergunta, alguma opinião, se der tempo. Se não, a gente pode conversar depois pelas redes sociais. Eu vou deixar aqui alguns contatos. Esse material você vai mandar gravado, não é? Vou mandar Eu não tenho acesso. uma propagandazinha no meu site. Sucesso. Melhor do trabalho. Só entendi uma coisa. Sim, pode Só falar. trabalha, Rafael, agora por internet.
Agora sim. Ok, Mas e Skype. quem não tem habilidade com internet, como é que faz? Skype. Eu não Procura tenho como outro agradar todo psicólogo. mundo, eu prefiro agradar. Ah, não, eu me procuro. Eu não tenho como agradar todo mundo, eu prefiro estar junto com a minha filha no momento que não vai voltar. Não vou Entende? deixar essa vida crescer. Quando ela tiver mais uma idade, eu penso Porque é em voltar. complicado, né? A pessoa que não tem habilidade. Mas eu ensino, A gravo ferramenta tutoriais, que você eu uso o João, Skype. coitado, tem tido um trabalheiro. Então eu tenho atendido pessoas do interior do Brasil, do Nordeste, do Sul, pessoas que não têm acesso a profissionais capacitados em hipnose que desejam fazer o processo de hipnose. Eu tô cobrando baratinho. Eu te Vai ensino. descartar. Não, mas ensina a mexer no computador. Ah, pro computador.